Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. Eutituba, Bruxa Negra de Salem, parte 2, capítulo 14. Fazia algumas semanas que eu tinha voltado para casa, dividindo meu tempo entre meus estudos sobre as plantas e o cuidado com os escravizados, quando me dei conta de que estava grávida. Minha primeira reação foi de incredulidade. Não era eu a mulher velha com tetas flácidas e achatadas que caíam ao longo das minhas costelas e da minha barriga? Tive que encarar os fatos. O que o amor do meu judeu não soube fazer, o abraço brutal de Christopher fez eclodir. É preciso se resignar. Uma criança não é fruto do amor, mas do azar. Quando eu contei à mãe Ayayabena, minha mãe, sobre meu estado, elas foram evasivas e se limitaram a alguns comentários. Bom, dessa vez você não poderá desfazer nada disso. A natureza chama. Atribuí essa reserva de ambas à antipatia que sentiram por Christopher e me preocupei mais comigo mesma. Passados os primeiros momentos de incerteza e dúvida, me deixei levar, submersa por uma grande onda de felicidade. Todos os meus atos de agora em diante seriam determinados por essa vida que eu carregava dentro de mim. Eu me alimentava de frutas frescas, leite de uma cabra branca, ovos postos por galinhas que comiam grãos de milho. Lavava meus olhos em preparações de flor de cocleária para garantir uma boa visão ao meu pequeno ser. Lavava o cabelo com sementes de mamona amassada para que o seu ficasse preto e brilhante. Tirava longos e pesados cochilos à sombra das mangueiras. Ao mesmo tempo, minha criança me fazia lutar. Era uma menina, eu tinha certeza. Que futuro ela conheceria? O dos meus irmãos e irmãs escravizados, arrasados por sua condição e seu trabalho? Ou um futuro semelhante ao meu, pária, forçada a se esconder e a viver reclusa à beira de um mar profundo? Não, se o mundo ia receber a minha criança, era preciso que ele mudasse. Por um momento, fiquei tentada a voltar para perto de Christopher, em Farley Hills, não para informá-lo da minha condição, para a qual ele não teria cura, mas para tentar conduzi-lo a alguma ação. Eu sabia que, como nossa pequena ilha Barbados era exígua, isso desencorajava muitos fazendeiros que iam buscar terras maiores e mais condizentes com suas ambições. Eles correram principalmente para a Jamaica, que os exércitos ingleses tinham acabado de conquistar dos espanhóis. Quem sabe se, ao inspirá-los com um terror saudável, eles não precipitariam sua partida e os levariam em massa para o mar. Muito rapidamente, porém, mais do que a lembrança do seu comportamento infeliz comigo, a admissão de sua fraqueza me impediu. Decidi contar apenas comigo mesma, mas como? Redobrei as rezas e os sacrifícios, na esperança de que os invisíveis me mandassem um sinal. Nada. Tentei perguntar à mãe Ayayabena, minha mãe. Tentei culpá-las por não me oferecerem segurança e assim fazê-las confessar aquilo que me escondiam. Em vão. As duas velhas se livravam sempre me enrolando. Aquele que quer saber por que o mar é tão azul, acaba por morrer no fundo das ondas. O sol queima as asas do fanfarrão que deseja se aproximar dele. Eu estava lá quando os escravizados me trouxeram um menino que o chicote do capataz deixou para morrer. Ele tinha recebido 250 chicotadas nas nádegas, pernas e costas, e seu corpo já estava enfraquecido, pois tinha passado um tempo na prisão por ser um insolente, um reincidente, um negro cabeça dura, que não conseguiram fazer melhorar. Disseram que ele não resistiria. Os escravizados então o levaram para a vala cavada num campo de erva de Guiné, quando se deram conta de que ele ainda gemia. Então decidiram trazê-lo a mim. Eu fiz com que estendessem Ifigênie, esse era seu nome, sobre um colchão de palha, num ângulo do meu quarto, em que nenhum dos seus suspiros pudessem me escapar. Preparei ungüentos e emplastos para sua ferida. Coloquei sobre as infectadas o fígado de um animal recém-carneado.
para que puxasse o pus e o sangue ruim que as feridas tinham. Troquei sem parar as compressas de sua testa e fui até o mangue de Codrington para pegar baba de sapo-boi, que, por gostarem daquela terra graxenta e marrom, não se reproduzem em outro lugar. Em 24 horas de cuidados tenazes fui recompensada. Ifigênia abriu os olhos. No terceiro dia ele falou: Mãe, você voltou. Eu achei que você tinha ido embora para sempre. Peguei a sua mão, ainda febril, já deformada e calosa. Eu não sou sua mãe, Ifigênia, mas vou adorar que você me conte sobre ela. Ifigênia regala os olhos para melhor enxergar. Percebe seu erro e tudo nele dói. Ele se deita novamente sobre o colchão. Eu vi minha mãe morrer quando eu tinha 3 anos. Era uma das mulheres de Tinoê, pois ele tinha muitas mulheres espalhadas pelas plantações às quais confiava sua semente de macho. Foi dessa semente que eu saí. Minha mãe me criou com devoção, pobre mulher. Ela tinha o azar de ser bela. Um dia, quando voltava do moinho, apesar de seu suor e de seus trapos, o Sr. Edward Desby ordenou que o capataz a trouxesse até ele ao cair da noite. Não sei o que aconteceu quando ela ficou diante dele. Em todo caso, no dia seguinte, juntaram os escravizados em círculo na plantação e a chicotearam até a morte. Como aquela história parecia com a minha. Então, o afeto que logo senti por Ifigênia me preencheu, encontrando uma base legítima. Depois contei a ele sobre a minha vida, da qual ele já sabia alguns pedaços, pois eu era quase uma lenda entre os escravizados. Quando cheguei à parte do incêndio, na casa de Benjamin O'Coin, ele me interrompeu, franzindo a testa. Mas por quê? Ele não era branco como os outros? Sem dúvida. Eles têm mesmo tanta vontade de fazer o mal que fazem uns aos outros? Tentei explicar o que eu havia aprendido com Benjamin e Metarribel a respeito de sua religião e as diferenças com os gentios. Mas, como eu, Ifigênia não entendeu grande coisa. Pouco a pouco, Ifigênia conseguiu se sentar sobre a cama, depois se erguer. Logo pôde dar alguns passos fora de casa. Seu primeiro cuidado foi consertar a porta de entrada, que fechava mal, e fez um ar de deboche. Mãe, você precisava mesmo de um homem por perto. Eu me segurei para não rir, pois ele parecia acreditar mesmo no que dizia. Que belo jovem negro era Ifigênia. A cabeça oval, perfeita sobre os cabelos encaracolados parecendo grãos de pimenta. As bochechas altas, a boca violácea e carnuda, como se estivesse pronta para beijar o mundo se ele quisesse, em vez de sempre repeli-lo, desgostoso. As cicatrizes dos golpes que atravessavam seu peito e seu torso eram para mim uma constante lembrança da crueldade. Então, a cada vez que eu esfregava com o bálsamo de mamona, meu coração se enchia de furor e de revolta. Uma manhã, não pude mais segurar. Ifigênia, você certamente notou que eu estou grávida, certo? Ele baixou os olhos pudicamente. Não ousei dizer nada. Escute, eu sonho que minha filha abra seus olhos sob um outro sol. Ele fica em silêncio por um momento, como se tivesse compreendido todo o peso das minhas palavras. Então correu para mim e se agachou aos meus pés, numa postura de muita afeição. Mãe, eu sei, de plantação a plantação, o nome de todos aqueles que nos seguiriam. Só precisamos dizer uma palavra. Não temos armas. O fogo, mãe, o fogo glorioso, o fogo que devora e inflama. O que faremos depois que tivermos os colocado ao mar? Quem governará? Mãe, os brancos estragaram você mesmo, você pensa demais. Primeiro vamos expulsá-los. À tarde, quando voltava do meu banho diário no rio Ormond, encontrei Ifigênia numa grande conversa com 2 jovens da sua idade, 2 boçais, que eu achei que fossem nagôs. Mas eu não reconhecia a sonoridade da língua de Mãe Yaya, e Ifigênia me disse que eram mondongo, vindos de uma região montanhosa e acostumados a todas as armadilhas da floresta. São verdadeiros chefes de guerra, prontos para vencer ou morrer. Devo confessar que,
Uma vez que a ideia de revolta geral foi emitida e aceita de comum acordo, Ifigênia não me consultou sobre nada. Deixei que ele fizesse tudo, habitada pela deliciosa preguiça da gravidez, acariciando minha barriga, que se arredondava em volta da minha mão, e cantando músicas para minha criança. Era uma cantiga de Abena, minha mãe, que cantava e me voltou à memória. Lá em cima do mato tem uma choupana. Ninguém sabe quem está dentro, ninguém sabe quem lá mora. É só um zumbi calenda, que porcos gordos adora. Logo vi Ifigênia estocar tochas feitas de madeira de goiabeira, com estopas na ponta. Ele me explicou: cada um de nós, homens, terá uma na mão e acenderemos todas num mesmo movimento, na mesma hora. E todos nós iremos em direção às casas grandes. Ah, que belo fogo de alegria! Eu baixei a cabeça e disse num tom triste: as crianças também morrerão? As crianças de peito, de dente de leite? E as meninas? Ele dá um salto, tamanho a sua raiva. Você mesma me contou. Eles tiveram pena de Dorcas Good? Eles tiveram pena dos filhos de Benjamin Cohen de Azevedo? Baixei ainda mais a cabeça e murmurei: e nós precisamos ser como eles? Ele se afastou a passos largos e não me respondeu. Chamei mãe Ayá, que se sentou de pernas cruzadas nos galhos de uma cabaceira, e eu disse com paixão: você sabe o que nós vamos fazer. Só que, na hora de agir, lembro sempre daquilo que você me dizia quando eu queria me vingar de Susana Endicott. Não enfraqueça o seu coração. Não se torne igual a eles. A liberdade tem esse preço? Mas, em vez de me responder com seriedade que eu esperava, mãe Ayá se pôs a saltar de galho em galho. Quando conseguiu chegar ao topo da árvore, ela soltou: você fala de liberdade. Você sabe o que é liberdade? E então ela desapareceu antes que eu tivesse tempo de fazer outras perguntas. Imaginei seu humor. Devia ela encontrar defeitos em todo homem que vivesse ao meu lado? Mesmo que fosse apenas uma criança? Por que ela quer que eu viva a minha vida sozinha? Resolvi aceitar meus próprios conselhos e deixar Ifigênia livre para agir. Uma noite ele veio se sentar junto a mim. Mãe, você precisa voltar ao campo dos marrons. Você tem que ver o Christopher. Eu me neguei. Jamais. Isso jamais. Ele insistiu, respeitoso e teimoso ao mesmo tempo. É preciso, mãe. Você não sabe quem são de verdade os marrons. Eles estão entre os senhores e nós, em um pacto tácito. Se eles querem que os senhores os deixem aproveitar sua precária liberdade, devem denunciar todo e qualquer preparativo, toda e qualquer tentativa de revolta que eles vejam na ilha. Então eles espalham espiões. Só você pode desarmar Christopher. Ergui os ombros. Você acha? Ele perguntou com embaraço. Não é o filho dele que você carrega? Não respondi nada. No entanto, me dei conta da gravidade das suas observações e tomei caminho de Forlin Hills. Ele prometeu que não iria intervir? Prometeu. Ele pareceu ser sincero? Até onde eu vi, sim. Depois de tudo, não o conheço mais tão bem. Você carrega o filho desse homem e diz que não o conhece? Humilhada, não disse uma palavra. Ifigênia se levantou. Nós decidimos atacar daqui a 4 noites. Protestei. 4 noites? Por que essa pressa? Me deixa ao menos perguntar ao invisível para saber se é o momento favorável. Ele tinha um riso que logo seus companheiros retomariam em coro e lançou: até agora, mãe, o invisível não te tratou bem. Caso tivesse, você não estaria onde está. Será uma noite favorável, porque a lua estará em seu primeiro quarto e não se mostrará antes da meia-noite. Nossos homens terão as trevas para eles. Ao mesmo tempo, eles soarão o abeng, e com todas as tochas nas mãos, caminharão em direção às casas grandes. Naquela noite tive um sonho. Parecendo 3 grandes aves de rapina, homens entraram no meu quarto, usavam capuzes pretos e cobriam o rosto por completo. Ainda assim eu sabia que um deles era Samuel Parris, o outro era John Indian e o terceiro era Christopher. Eles se aproximaram de mim segurando um sólido bastão com a ponta bem talhada e eu berrei: Não, não. Eu já não vivi tudo isso? Sem dar atenção aos meus gritos, eles ergueram as minhas saias e a dor abominável me invadiu. Berrei mais forte.
Nesse momento, uma mão pousa sobre a minha testa. Era Ifigênia. Voltei a mim e me recompus ainda apavorada, acreditando estar sofrendo. Ele perguntou: o que foi? Não sabe que eu estou bem aqui perto de ti? A força do meu sonho foi tal que eu fiquei um bom tempo sem falar, revivendo aquela terrível noite que antecedeu minha prisão. Então supliquei: Ifigênia, me dê tempo para rezar, para fazer um sacrifício e tentar reunir forças. Ele me interrompeu. Tituba. Era a primeira vez que ele me chamava assim, como se eu não fosse mais sua mãe, e sim uma criança inocente sem razão. Eu respeito os seus talentos de cura. Não foi graças a você que eu estou vivo, respirando o odor do sol? Mas me dê a graça de fazer o restante. O futuro pertence àqueles que sabem moldá-lo. E acredite em mim. Não é possível fazê-lo por meio de encantamentos e sacrifício de animais. Isso se consegue com atos. Não encontrei resposta. Resolvi não discutir mais e tomar as precauções que eu julgava necessárias. Porém, o que estava para acontecer era tão grande que eu não podia ficar sem um conselho. Fui até a beira do rio Ormonde e chamei mãe Ayá, Pena, minha mãe, e Iaô. Eles apareceram e a expressão despreocupada e feliz em seu rosto, que eu tomei como um excelente presságio, me confortou. Eu disse a eles: sabem o que vai acontecer. O que me aconselham a fazer? Iaô, tanto na morte quanto na vida, era taciturno, falou primeiro. Isso me lembra de uma revolta da minha infância. Foi organizado por Tinoi, que ainda não havia tomado as montanhas e estava suando seu suor negro na plantação de Belle-Plaine. Ele tinha seus homens enfiados em todos os lugares, e como um sinal combinado, eles tinham que queimar as casas grandes até que virassem cinzas. Alguma coisa em sua voz me indicava que eu ficasse atenta, e eu disse secamente: bom, como isso tudo terminou? Ele se pôs a enrolar cigarro de folhas de tabaco, como se procurasse ganhar tempo, depois me olhou bem na cara. Com sangue, como termina sempre. O tempo da nossa libertação não chegou. Perguntei com um grito rouco: e quando vai chegar? Quanto sangue ainda e por quê? Os 3 espíritos permaneceram em silêncio, como se mais uma vez eu quisesse violar as regras e mergulhá-los em desconforto. Iaô retomou: será necessário que nossa memória seja inundada de sangue, que nossas lembranças boiem na sua superfície como nenúfares. Eu insisti: seja claro, quanto tempo? Mãe Ayá sacode a cabeça. A aflição do negro não tem fim. Eu estava acostumada às suas palavras fatalistas e dei de ombros com irritação. Para que discutir? Senhor do tempo, da noite e das águas, você faz a criança se mexer no ventre da mãe. Você faz a cana crescer e a enche de um sumo pegajoso. Senhor do tempo, do sol e das estrelas. Eu nunca tinha rezado com tanta paixão. Ao meu redor a noite era escura, fervendo com o odor do sangue das oferendas amontoadas aos meus pés. Senhor do presente, do passado e do futuro, você sem o qual a terra nada dá, nem ajiru, nem jujube, nem maracujá doce, nem cajamanga, nem feijão guandu, eu caí em orações. Um pouco antes da meia-noite, uma lua fraca se aconchegou sobre a almofada de nuvens. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!